Para os antigos egípcios, a vida aqui na Terra era, no fundo, só um aquecimento. A verdadeira aventura, a viagem mais importante de todas, só começava a sério depois da morte. Vamos mergulhar no seu incrível guia para a eternidade. Pensem nisto por um instante. E se, em vez de ser o fim, a morte fosse a porta de entrada para uma jornada épica? Uma jornada cheia de perigos, monstros e, claro, um prémio final incrível. Era exatamente nisto que se acreditava no Antigo Egito. A vida terrena era vista como uma grande preparação. Mas para se conseguir chegar à eternidade era preciso um mapa, quase como um GPS para o além. Esse guia era uma coleção de textos sagrados, a ferramenta mais essencial que alguém podia ter. Ora bem, o mais interessante disto tudo é que o chamado Livro dos Mortos, na verdade, não era um livro único. Era mais como uma compilação personalizada de feitiços, hinos e instruções. O seu nome original, traduzido, era algo como Fórmulas para Sair para o Dia. Basicamente, um manual de instruções para navegar na escuridão e chegar à luz da vida eterna. E não pensem que eram os folhetos pequeninos. Nada disso. Estamos a falar de rolos de papiro que podiam chegar, imaginem, aos 21 metros de comprimento. Eram colocados no sarcófago ou até enrolados entre as ligaduras da múmia, para que o guia estivesse sempre à mão. Mas antes de a alma poder sequer começar esta viagem, o corpo tinha de estar impecavelmente preparado. Acreditava-se que a alma precisava de um corpo físico preservado para onde pudesse regressar. Ou seja, sem múmia não havia vida eterna. Ponto final. Era um processo super complexo que demorava cerca de 70 dias. Primeiro, removiam-se os órgãos internos. Depois, o corpo era totalmente desidratado com um sal especial chamado natrão. A seguir, era preenchido para manter a forma e, finalmente, embrulhado em centenas de metros de linho, muitas vezes com amuletos mágicos escondidos entre as camadas. Todos os órgãos eram removidos, exceto um, o coração. E porquê? Porque, ao contrário do cérebro, que curiosamente era descartado, os egípcios acreditavam que o coração era o centro da inteligência, da memória e da consciência. Era o registro de uma vida inteira. E os outros órgãos eram cuidadosamente preservados e guardados nestes recipientes sagrados, os vasos canopos. Cada vaso protegia um órgão específico e era guardado no túmulo, junto da múmia, para que tudo estivesse completo para a eternidade. Ok, então, corpo preparado, guia na mão, a jornada podia finalmente começar. A alma entrava no Duat, o submundo, um lugar muito perigoso. Pensem nisto quase como um videojogo, com vários níveis e bosses para derrotar. E esta jornada não era de todo um passeio no parque. A pessoa falecida tinha de atravessar lagos de fogo, enfrentar serpentes gigantescas e passar por 12 portais, cada um vigiado por guardiões demoníacos armados com facas. Um verdadeiro percurso de obstáculos sobrenatural. Então, como é que a alma sobrevivia a tudo isto? Simples, com o Livro dos Mortos. Cada feitiço funcionava como uma espécie de password. Para passar por um guardião, era preciso saber o seu nome secreto e recitar o feitiço certo. Sem o guia, a alma estaria perdida para sempre. Depois de superar todos os perigos do Duat, chegava um momento da verdade. O teste final. A alma era levada ao Salão das Duas Verdades para ser julgada pelos deuses. E o seu destino eterno seria decidido ali mesmo, naquele momento. E no tribunal tínhamos um elenco de peso. Osíris, o deus do submundo, presidia como juiz principal. Anubis, o deus com cabeça de chacal, era o responsável pela balança. Tot, o deus da sabedoria, registava o verdicto. E Amit, um monstro temível, esperava ansiosamente pelo resultado. O teste era conhecido como a pesagem do coração. De um lado da balança era colocado o coração do falecido, que continha o registro de todas as suas ações. Do outro lado, uma única pena, que representava Maat, a deusa da verdade e da justiça. O resultado era simples e brutal. Se o coração, pesado pelos maus atos, pesasse mais que a pena, era devorado ali mesmo pelo monstro Amit. E atenção, isto não significava ir para o inferno. Era o fim absoluto. A alma deixava de existir para sempre. Mas e se o coração estivesse em equilíbrio com a pena? Aí a alma era declarada justa de voz e ganhava acesso direto ao paraíso egípcio, um lugar conhecido como Aru, ou o Campo dos Juncos. O Campo de Juncos era basicamente a melhor versão possível do Egito, um lugar sem dor, sem tristeza, sem doenças ou trabalho árduo. Era um paraíso onde se podia reencontrar familiares e amigos que também tivessem passado no teste, para viverem em felicidade eterna.
Para se ter uma ideia da perfeição deste lugar, as colheitas no campo de juncos cresciam até quase 3 metros de altura, de forma abundante e sem que ninguém precisasse de trabalhar a terra. Era a recompensa por uma vida de retidão. E isto leva-nos a uma ideia absolutamente genial. Os egípcios acreditavam que, mesmo no paraíso, poderiam ser chamados para fazer algum trabalho. A solução? Os shaptis. Eram pequenas estatuetas mágicas que funcionavam como trabalhadores substitutos. Uma pessoa rica podia ser enterrada com um conjunto completo, 365 shaptis, um para cada dia do ano, e ainda 36 capatazes para os supervisionar. Assim garantia-se uma eternidade de puro lazer, enquanto a equipa de estatuetas tratava de tudo. Portanto, para resumir esta viagem épica, a vida era o treino, o corpo mumificado era o veículo, o livro dos mortos era o mapa, o coração era o passaporte e o campo de juncos era o destino final, um sistema incrivelmente detalhado para garantir a eternidade. E tudo isto deixa-nos com uma pergunta que atravessa os tempos. Se um coração fosse pesado hoje, estaria em equilíbrio? É uma questão sobre moralidade e sobre as nossas ações, tão relevante agora como há 3.000 anos. Fica a reflexão.